Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem nascer prontas para liderar, enquanto outras possuem uma sensibilidade extraordinária? Por que algumas tomam decisões rapidamente, enquanto outras precisam refletir profundamente antes de agir? Por que certos desafios se repetem em nossa vida, mesmo quando tentamos mudar? E se a resposta para essas diferenças estivesse escondida em um conhecimento tão antigo quanto a própria humanidade? Muito bem-vindo, você está no canal Papo Humano, um bate-papo consciente. Eu sou Alexandra Fogatti, hoje eu estou com a parceira Alessandra Schinemann. E hoje nós vamos começar uma nova série sobre os quatro elementos da natureza, com um enfoque, na nossa manifestação, que é única, a nossa digital. Fica aqui com a gente para captar melhor, sobre esse assunto e aproveita para já se inscrever no nosso canal. Você é muitíssimo bem-vindo e a gente agradece muito a sua audiência. E aproveita também e deixa aí o joinha, curte, para que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas. Então vamos lá sobre o assunto. Vamos começar a responder, as questões do início do vídeo. Então, desde a antiguidade, os filósofos, médicos e estudiosos, eles buscaram compreender por que cada ser humano pensa, sente e age de maneira tão diferente. E uma das teorias mais antigas e influentes foi a dos quatro elementos da natureza: terra, água, ar e fogo, que são associados aos temperamentos humanos e às diferentes formas de expressão da personalidade, que é única. E embora a ciência moderna ela não reconheça os quatro elementos como constituintes psicológicos literais da personalidade, essa linguagem simbólica ela continua sendo utilizada em diversas abordagens de autoconhecimento, de filosofia, de espiritualidade e de desenvolvimento humano. E para nós, os elementos eles representam forças fundamentais, presentes em toda a natureza e também no ser humano, influenciando a nossa forma como percebemos, sentimos, pensamos e nos relacionamos com a vida. Uma analogia simples ajuda a compreender essa ideia. Você imagina só uma semente. Então, dentro dela existe o potencial único para se tornar uma árvore grandiosa. Porém, o potencial dessa semente não se manifesta sozinho, né? Ele vai precisar dos elementos. Então, para germinar essa semente, ela precisa da terra para sustentar e fornecer os nutrientes necessários. Essa sementinha, essa terra, vai precisar de água para despertar a vida em seu interior, para que ela possa brotar. Depois que ela brota, ela precisa do ar para realizar as trocas necessárias para o crescimento. E também ela precisa do fogo, representado pelo calor e pela luz do sol, para ativar a sua transformação e crescer. Então, se essa semente estiver presa em uma geleira, por exemplo, sem calor suficiente, dificilmente ela germinará. Se estiver em um ambiente sem água, permanecerá adormecida, não vai brotar. Se faltar solo fértil ou luz solar, o seu desenvolvimento também será comprometido. Seu potencial continua existindo, mas ele não encontra as condições necessárias para se manifestar plenamente, para crescer e virar a árvore que se espera, né? E dessa mesma forma vai acontecer com o ser humano. Todos nós carregamos potenciais, talentos, emoções e capacidades que precisam ser nutridas para florescer. Então, assim como a semente, depende da harmonia entre os elementos para se transformar em árvore. Nós também dependemos do equilíbrio entre essas forças para desenvolver a nossa personalidade e expressar quem realmente somos. Mas existe uma questão ainda mais interessante. Se todos nós possuímos os mesmos quatro elementos, por que cada pessoa é tão única? E é exatamente essa resposta que começamos a descobrir agora aqui juntos. A ler com você.
É isso aí, Xê. Sabe que, escutando, né, o que você trouxe e tendo essa comparação ali com a natureza, eu lembrei de uma frase do Bruno Chimenez, eu gosto bastante dele, né, do conteúdo dele, e ele fala assim, ele chama as pessoas, né, os seguidores deles, digamos assim, de nação hortelã, né, e ele fala que a gente tem que nascer para, como que ele fala? Ele fala que a gente tem que ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser, né, então ele usa a analogia de uma flor ou uma planta plantada dentro de um vaso, né? Então ela fica ali retida, né? Ela só consegue ocupar o espaço do vaso, né? Porque tem uma barreira e com o hortelã que tá livre na terra, brotando, ele se espalha, né? Ele se espalha enquanto tem espaço, ele vai se espalhando. Né? Então, eu achei bem interessante porque é isso, né? Muitas vezes essa barreira, né, somos nós quem colocamos, né? Ou nós deixamos, né, que sejam colocadas por outras pessoas, mas a gente acaba, né, ficando ali só dentro daquele quadradinho sem expandir, né, sem realmente manifestar tudo aquilo que a gente tem para manifestar, né? Então achei bem interessante essa analogia, né? Então, continuando, né, Chan, eu acho que a gente pode dizer que essa visão, né, ela parte do princípio do que o ser humano, ele é um reflexo da própria natureza, né? Então, como a gente comparou aqui com o hortelã, né? Então, o nosso corpo, ele é formado majoritariamente por água. Né? Então, nós respiramos o ar a cada instante para manter a vida, né? E a terra, ela tá representada nos minerais dos nossos ossos, né? Nos músculos, os tecidos, que sustentam a nossa estrutura física, né? E o fogo, ele manifesta-se através do calor corporal, né? No metabolismo, na energia vital, né? Que o nosso espírito, né? Habita. Né, esse corpo, responsável pelos processos de transformação da vida, né? Então, a partir dessa observação, compreende-se que os mesmos princípios que organizam a natureza também atuam dentro de nós, né? Então, assim como os rios fluem, os ventos também se movimentam, as montanhas sustentam e o fogo transforma. Também nós, né, também possuímos emoções que fluem como a água, pensamentos que circulam como o ar, estruturas internas que oferecem estabilidade como a terra, e impulsos de ação, né, e que é uma realização semelhante ao fogo. Né? A gente fala muito que o fogo é aquele impulso, né? Você está com fogo, né? Para fazer alguma coisa. Então, essa compreensão dos quatro elementos, ela também está presente na astrologia, né? Então, onde os signos do zodíaco são agrupados de acordo com as qualidades predominantes da terra, da água, do ar e do fogo. Então, o elemento fogo, ele é representado pelos signos de Áries, Leão e Sagitário, né, que são associados à ação, ao entusiasmo, à iniciativa, à criatividade, à expansão. Né? E o elemento terra, ele é representado pelos signos do Touro, Virgem e Capricórnio, que são ligados à estabilidade, à praticidade, à construção e segurança. Né? E já o elemento ar, ele é representado pelos signos de Gêmeos, Libra e Aquário, que são relacionados aos pensamentos, né, à comunicação, às ideias, ao aprendizado e às relações sociais, porque é muito relacionado à comunicação. Né? E por fim, o elemento água, ele é representado pelos signos de Câncer, Escorpião e Peixes, que são associados à sensibilidade, à intuição, à profundidade emocional e à capacidade de conexão afetiva, né? Então é importante compreender que tanto na astrologia quanto nos estudos dos temperamentos, os elementos representam tendências e potenciais, né? Mas eles não são limitações. Né? Então, nenhum elemento é melhor ou mais evoluído que o outro. Cada um possui qualidades, né, indispensáveis para o desenvolvimento humano, né? Cada um com as suas características, né? E contribui de maneira única para a experiência da vida, né? Por isso que a gente fala que cada um é a sua digital, né? No Exato. temperamento, na forma de se manifestar no emocional, também tem essa pitada única, vamos dizer, né? Porque Uhum, cada elemento, mesmo tendo a sua característica, a gente vai ver agora para frente, né? Que mesmo sendo do mesmo signo, do mesmo elemento, mas cada signo se manifesta de um jeito, né? Porque uhum, cada um é único. É isso que se torna, torna-se maravilhoso e também sai muito do lugar de que
todo mundo tem que ser igual, porque ninguém é igual, Uhum. mas a gente não aceita. Nós temos esse sério problema que quando o outro funciona diferente, a gente está ali no julgamento, né? No certo e no errado. Então, aqui também é uma forma de trazer para vocês, né, esse formato de que cada um vai ter o seu jeito de se manifestar, que é único, que é maravilhoso. E quando a gente para de rejeitar, de brigar, a gente entende que ele está fazendo o melhor dele. E é aí que é o segredo, para você lidar melhor com as pessoas, né? Para você ter melhores relacionamentos. Essa é a ideia, que cada vez mais você possa se relacionar melhor consigo e com o outro, né? Com todos ao seu redor. Então vamos continuando aqui. Então, entretanto, embora todos nós possuímos os quatro elementos, né, em nossa constituição, eles não vão se manifestar da mesma intensidade em cada pessoa, que é o que eu acabei de falar. E em alguns indivíduos, o fogo, ele vai se expressar de uma forma, através de uma iniciativa da coragem, da liderança. E em outros, a água vai se destacar na sensibilidade, na empatia, na profundidade emocional. E também vai haver aqueles em que o ar favorece a criatividade, a comunicação e o pensamento, enquanto outros que são de terra vão ter mais estabilidade, perseverança e capacidade na realização das suas tarefas. E é justamente essa combinação que é única dos elementos que torna cada ser humano uma expressão irrepetível da vida. Assim como não existem duas árvores que são exatamente iguais, mesmo quando originadas na mesma espécie, também não existe duas pessoas com a mesma composição, de experiências. Também não existem duas pessoas com a mesma composição de experiências, emoções, talentos e forma de perceber o mundo. A essência de cada um nasce de uma maneira particular, como esses elementos se organizam e se manifestam em sua personalidade, criando uma identidade singular, com potenciais, desafios e caminhos de evolução próprios. Então, compreender essa dinâmica, né, é um passo muito importante, né, no processamento do autoconhecimento. Pois é, ele vai nos permitir reconhecer essa força natural, né? Acolher as nossas limitações e desenvolver o aspecto que necessitam de maior equilíbrio. Então, você não se trata só, de você ser apenas um elemento terra, fogo, água e ar, mas de aprender a harmonizar essas energias para que a nossa verdadeira essência possa florescer em sua máxima expressão. E, como eu disse, se relacionar melhor consigo e também com o outro. E aí, quando você compreende que essas características de cada elemento, aí você pode passar a reconhecer quais energias é que predominam na sua personalidade. Quais estão um pouco mais desenvolvida ou um pouco menos utilizada? Qual é o conhecimento que você quer promover para melhor equilibrar, né, as suas emoções, o seu campo racional, a sua espiritualidade? Mas aí eu pergunto, e você? Qual elemento parece se manifestar com mais intensidade em sua vida nesse momento? Você tende a agir com a força do fogo, sentir com a profundidade da água, pensar com a leveza do ar ou construir com a estabilidade da terra? Hum, Você sabe, Jé, que eu acho que isso também tem muito a ver com o que a gente estava falando na última série sobre os instintos humanos, né? Porque quando a gente não reconhece os nossos talentos, a gente não entende qual é o nosso temperamento, né? Nossa personalidade, de que forma que a gente age, né? Diante das situações, a gente ativa os instintos, né? A ira, a inveja, né? Todos aqueles que a gente falou sobre a a luxúria, e assim vai. preguiça. E eles despertam, também são acionados através das feridas emocionais, né? Então, a pessoa que a gente até falou, né? A pessoa lá que se sente humilhada, né? Por exemplo, às vezes ela sente aquela, ou injustiçada, ela sente aquela raiva no estômago, aquele plexo, né? No plexo solar, aquela coisa que sobe como um fogo. Então, olha o elemento fogo atuando aí, né?
Então, tudo está interconectado, né? Você pode perceber que cada coisa tem a ver com a gente, né? De que forma que a gente manifesta, de que forma que a gente é composto, inclusive fisicamente, quimicamente, biologicamente e psicologicamente, né? Então tá tudo interligado. O ser humano, ele é um ser biopsicossocial, né? Então a biologia, a psicologia, a sociologia, né, ou as relações sociais estão todas interconectadas, né? Palavra bonita, né? E bem completa, né? Exatamente. Então, eu quero te perguntar, quais são os seus maiores talentos naturais? Quais os desafios que se repetem na sua vida? O que suas emoções, relacionamentos e escolhas revelam sobre a energia predominante em sua personalidade? Existe algum aspecto de você que está adormecido, assim como uma semente aguardando as condições certas para florescer? Lembra que eu falei do hortelã? Então, talvez esse seja o momento de olhar para si mesmo com mais curiosidade e menos julgamento. Porque o autoconhecimento, ele não consiste, né, em tentar ser alguém diferente, mas em compreender a sua própria natureza e permitir que ela se desenvolva da forma equilibrada, né? Então, nos próximos vídeos, nós iremos explorar cada elemento de maneira mais profunda, compreendendo as suas características, as virtudes, os desafios, as emoções predominantes, as formas de manifestação dos relacionamentos, nos ambientes sociais e profissionais, né? E na espiritualidade, né? E os desequilíbrios que podem surgir quando o elemento se encontra em excesso ou em deficiência, né? Porque assim como uma árvore que carrega em si a terra, a água, o ar e o fogo do sol para expressar sua plenitude, cada ser humano também carrega dentro de si todos os elementos necessários para florescer e manifestar a sua verdadeira essência. A questão não é só se os elementos vivem dentro de você, porque eles vivem. A verdadeira pergunta é: você já começou a reconhecer a forma única como eles se expressam em sua vida? Então, essa é uma jornada que nós iniciaremos juntos nos próximos encontros, tá bom? Então, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo com o primeiro elemento. Até mais, tchau, tchau. Tchau.